Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e nesse vídeo a gente vai começar a olhar diferente para o triângulo, né? No ensino médio, quando a gente vai desacolher dos nossos orientadores o que é um triângulo, a margem de procedimentos que eles denotam para a gente a respeito do triângulo tem arquétipos bastante concentrados na destilação da qualificação operacional dos alunos, né, no caso nós, de desfrequentar provas de coerência, né? Provas de identificação raciocinante, né? Mas no sentido de gerenciar dados numéricos em papéis, o que deixa muita gente afogada na sua ansiedade. E eu vou mostrar isso para vocês no sentido da aliteração que essa fórmula, né, o triângulo, ela consente em nós, ó. Porque o triângulo ele converge as coisas ao comum do organismo e ele desconverge. Então, os pontos de convergência e divergência de tudo que a gente alimenta tem a sua triangularização, né? Até porque o triângulo ele nasce da exaltação de um ponto. Então, o sentimento ele despontua a partir da destriangularização possível no seu eixo de assimilaridade. Uma vez que quando a gente tem contatos, esse contato ele desparticiona a face contáctil da intercalação, dessa inter-relação, né, no sentido da interseção, conexões que destriangulam o raio, o feixe, o rifle. Caramba. Vamos ver se essa qualidade vai melhorar. E aí, bom, dentro dessa realidade do triângulo, a gente encontra desinformações que elocubram até mesmo essa porta de gerência que cabe a nós desansiar, né? O triângulo dos ritmos perfeitos que às vezes desarritmificam a gente com miragens, né? Miragens de irrealidades convividas nos nossos sentimentos. Então, montando essa apresentação coletiva, a gente vai pegar agora as lâminas e vamos trabalhar esse universo dos triângulos, porque a partir desses triângulos a eminência que desinforma em nós pontos de referência fazem culturalizações e dessas culturalizações descrições
que viabilizam os nossos sensos de partidos por essas matérias, né? Matérias em estado de materialização em nós. O que isso quer dizer? Quer dizer que existe a regência material. E essa regência material, ela cria um ponto de contato em nós, né? Isso quer dizer que toda matéria viabiliza pontos de contato, e a soma desses pontos despontua uma incomunicação ao nosso favor ou desfavor, né? Desfavor. Então, de uma matéria para um contato, a gente tem a soma de contatos que é elevado a um expoente. Então, o expoente da soma de contatos é regido pela antítese ou contração que faz fisiologicamente a tomada desses pontos. Ou seja, todos esses pontos eles vão para o varal dos sentimentos, né? Como que você acha que você sente o sabor unificado na sua língua, né? Você tem o alimento sendo decomposto nas suas salivas. Vamos pôr aqui a língua. E aí a gente tem essa língua bem bonitinha aqui, e a gente coloca o alimento aqui, ó. Nesses pontos de intersecção aqui, ó, as células da língua, aqui a gente tem muito bem isso aqui, ó, fazem os cálculos de área, né? Isso quer dizer que a gente pega esse detector dessas tomadas de sabores que viabilizam o sabor por reordenada de pontos, né? Pontos de contato. Esses pontos de contato, eles têm os tempos de regência material. Vejam bem. Aqui, ó, selecionando a canetinha. Se eu fizer um ponto aqui, um pontinho aqui, um pontinho aqui, um pontinho aqui, e eles forem os mesmos, a ejeção, o ponto de contração da língua nessas áreas vai ser elevado a um sabor comum, um sabe comum. Então esse sabe comum, ele é os pontos de um alimento que são triturados e elevados a um expoente. Entendeu? Então a gente tem a área que desestrangula uma tomada, né? No caso, uma referente, uma matéria. Beleza? Então olha só, essa matéria que diz ser a X matéria, ela tem os seus triângulos que dizem ao detector, aos músculos que contraem esse SAB,
né, a dor, né, e elevam ao comum do organismo, fazendo a contração. E essa contração, ela é qualificada, quanto mais utilizada, ela mais qualifica para poder fazer a exatidez desse plano aqui, ó, né? Então, com o tempo, isso aqui preenche isso aqui, ó. E aí você tem cada vez mais contrações precisas para desinformar as suas sensações sobre essas regências materiais, ok? Então, veja bem, o que o triângulo faz, né? O triângulo, ele é um decompositor. Então ele consegue levar a regência da natureza a um significado em nós, né? Bom, beleza, vamos continuar então essa relação. Então, por que a gente tem vários tipos de triângulo? Porque a gente tem vários tipos de contatos. Aqui, ó. Tipos de triângulos sobre tipos de contatos. Então, olha só. A gente vai respondendo assim, ó. Dentro dos contatos, o corpo, sobre suas acelularidades, metaboliza a conformidade prevista de sua capacitância, e ela trabalha desassociando essa medida por destilação química. Então a gente tem essa reação. Celularidades, metaboliza. A gente tem a celularidade mesmo. Por sua destilação química. Então, o que isso quer dizer? Que as células tocam umas para as outras, ó. Células tocam os metabólitos sobre as passagens. E toda passagem tem, né, e toda passagem tem seus pontos de intersecção possíveis, ou seja, as suas contrações que são permitíveis absorver. Então aqui, ó, contrações de absorção possível. Então, por exemplo, dependendo da matéria que entra, o organismo, ele vai conversar com você e vai te convencer a partir dos estágios de associação com essa matéria, se essa matéria é boa ou ela é ruim, por conta do percurso, né? Então a gente tem o percurso, e o seu corpo, ele já tem uma qualificação percussiva no sentido da natureza, né? Ou seja, a gente tem as portas de entrada e as aberturas de porta, ou seja, os tipos de triângulo, e as saídas, né? As portas de saída. E aqui, dentro da entrada e da saída, ocorrem processos físico-químicos, né?
Ctrl+C. Então essa é a comunicação do corpo, ó. Físico-químico. E todo esse processo físico-químico, sobre regência da matéria, eleva a passagem a uma rima, ou seja, as células aqui, ó, nessa coligação associativa, elas vão ser regidas pela rima material que é absorvida ou que está em processo de absorção. Veja bem, então cada tipo de triângulo é um tipo de abertura celular. Então, se a gente tem vários tipos celulares, né, eles vão estar se associando com a matéria sobre os seus tipos de apego, né? De contato, né? Tipos de apego. Apego vai ficar mais poético aqui na armação. Mas é tipos de contato, ok? Então, quem que define o tipo de contato? É a arquitetura de contração que desaponta a rima. Vamos notar isso, ó. A arquitetura de absorção imposta pela rima. Então, não adianta, a matéria tem sua rima, né? A matéria, ela tem sua rima. A desmaterialização constrói rimas sobre a rima material. A natureza vai construir sobre reações rimas que obedecem o eixo de cognição dos átomos que rimavam a matéria principal. Então, considerando que a matéria principal ela é um ponto, ou seja, um átomo, considerando que essa é a matéria principal, a desmaterialização desse átomo, ou seja, a fração dele, né, dividir esse átomo por um número maior do que 1, ó, um número que é maior ou igual a 0, não, maior ou igual a 1, vamos pôr maior que 1. Vamos dividir esse ponto por um número maior do que 1, você criar ritmos ou criar rimas dessa referência e criar rimas dela sobre a reação desse presente estado. Você só vai conseguir sobre feixes, né? Sobre as nossas reações possíveis. A desconstrução de um átomo sobre sobre a teoria de ondas mesmo, né? Só vai fazer a permissibilidade da reação sobre essa qualidade aqui, ó, o feixe. E é assim que o átomo faz, né? Qualquer
qualquer particípio de átomo, nenhuma reação, você vai ter, olha só, dentro dessa impartição, olha, você vai ter essa figura aqui, ó. Então, há o ponto de interseção e os pontos de desinterseção, né? Então, aqui, ó. Aqui a gente já tem a teoria atômica. E aí aqui, ó, pode fazer-se os outros pontos, né, possíveis. Olha só. Tudo em feixe sobre essa coligação aqui, ó, de um núcleo com outro núcleo, dessa interseção, tudo vem de feixe. Então, quando a gente tem núcleo, falando de molécula, e interseções de núcleo sobre uma reação, a única coisa que você vai ter, assim, para formar a matéria toda, vão ser núcleos dessa matéria, sendo regidos por outros núcleos intercessores, né? Então vamos dar um exemplo aqui, a água, né? A gente tem o H e o O, o H2O, né? E aí, quando a gente tem um ponto de ligação em cada uma dessas moléculas, ó, eu tenho esse ponto e esse ponto. O feixe de atenção que vai fazer esse agrupamento vai ser o seguinte: ela vai fazer o grupo, a agrupação. E aí você vai ter a interseção entre os três, né? E a desinterseção dessa cola, né? Que vai destriangular aqui, ó. Vai fazer. Vamos tentar pegar aqui, ó. Vejam só, vamos dar um exemplo aqui daqui do lado. A gente já vai chegar no, olha, então, e aí a gente tem, para acontecer e rodar isso, fazendo complemento, precisa desses pontos de interseção. E aqui o que vai descompletar aqui é a fração desse contato, das forças de contato. E aí olha só, esse equilíbrio aqui só vai acontecer porque, né, esses dois está para 1. Então, ó, 2 está para 1. Então, se esses 2 está para 1, esse 1 vale 2 e o 2 vale 1. Entendeu? Então, aqui a gente tem um triângulo perfeito sobre essa equação. Logo, a gente consegue um veículo de habitar, né? Um veículo que habita entre nós, uma molécula, né? Que sobre o apreendimento da natureza sobrevive. A sobrevivência, ela parte desse domínio, porque tudo que sobrevive precisa de núcleos com simetria, né? A simetria é o poder da luz, né? Desescalar uma matéria e afirmar que ela apresenta-se, né? O que não é vivo não se apresenta. A luz não consegue afirmar. Então a simetria, ela permite você, a luz e a sombra, versicular a coligação energética que vai assumir a matéria sobre os contatos que vão ser rimados a partir das associações que elas forem fazer. E todas essas associações, então a gente tem que a destriangulada
pelos pontos de contato. E tudo isso vai criando apego por trabalho de operação conjunta. A molecularidade cria o apego por conta desse particípio de rima que faz, né, fisicoquimicamente os arranjos estarem sobre essa repartição, né? Ou seja, adaptações moleculares. Então isso vai ficando mais incrível, porque vejam bem, no ensino médio, o que vocês veem? É o que nós vimos, né? Vimos aqui, ó, que existem as considerações sobre os lados do triângulo, né? Ó, existem duas formas de classificar um triângulo. A primeira, ela considera os aspectos, os lados do triângulo, e a segunda considera os aspectos sobre os ângulos. Então, nesse caso, as que consideram os lados, ela vai falar que um triângulo pode ser equilátero, que todos os lados são iguais, isóscelas, que dois lados são iguais, e o escaleno, que todos os lados são diferentes. E no segundo caso, o triângulo ele pode ser acutângulo, retângulo ou obtusângulo, ou seja, pelo grau, né, de 90 a 180 ou menos que 90. Mas isso aí é muito imaterial, né, no sentido da objetificação percussiva nesse ensino médio, né? Porque toda essa dimensão do triângulo, ela parte dessa molecularidade das partículas, né? Assumindo contrações por reações físico-químicas no ambiente. Ou seja, então todas essas tipificações, ó, tipos de triângulo, tipos de contatos, são em funções das adaptações. A gente pode colocar aqui, ó, adaptações. E adaptação não são contrações que fazem o favor de se relacionar cada vez mais intimamente com a matéria. Então, olha só. Ações elevam os triângulos às suas formalizações possíveis. Então aqui, ó, então a gente tem o batismo dos triângulos que as nossas moléculas procuram intimidade. Então aqui, ó, intimidade com natureza referencia o organismo sobre a rima que destriangula o contato com a matéria. E aí você eleva o homem a movimentos precisos. Então aqui, ó, movimentos precisos podem ser definidos pela regência da matéria associada. Então o único professor nosso é a matéria, né, no sentido da falta de guarda, né? Porque a guarda facultativa, a guarda profissional, ela coloca a necessidade de professores. Porém, se a gente conversar com músicos que aprenderam o instrumento
de forma autônoma, né, de forma sem a necessidade de um professor, ele vai falar com você: ah, cara, quem me ensinou a tocar foi um instrumento, e ele é o meu verdadeiro professor, eu estou sempre aprendendo com o instrumento. Aí, cara, aí você tem um sol maior. É uma estrela que brilha por qualidade própria, né? Mas de brincadeira à parte, isso faz muito sentido, porque se a relação da pessoa está com a matéria ela só vai qualificar essa pessoa pelos pontos de contato, né? Tipos de contato, por conta que esses pontos de contato definem a entrada e a saída da partitura que rima o contato, né? E adestra o homem sobre essa arquitetura que faz ele absorver e se impostar pela rima, né? Encosta e se impõe. Cara, isso é incrível, porque é só assim que você acessa a sua rede neural e constrói ou desconstrói ansiedades, né? Vamos lá, ó. Rede neural. Essa rede neural ela só se forma com suas experiências, né? Então vamos colocar aqui nesse registro aqui, ó. Rede neural é o conjunto de experiências que instalaram suas repartições de contrações nas suas moléculas que fabricaram proteínas de reações insistidas sobre os pontos de contatos com as matérias. Então, veja bem, o próprio português, o próprio alfabeto, né, vamos pegar aqui, ó, alfabeto, ele para nós é uma matéria, né? Essas próprias letras, esse conjunto de letras que define para nós o alfabeto, ele é um produto, ele é uma matéria. E sobre essa matéria a gente materializa o que? Conhecimento. Então, sobre a matéria alfabeto, nós imaterializamos conhecimento, porque a gente faz a associação com ele. E essa associação a gente treina e vira experiência. Toda essa experiência coloca o corpo na adestração da corrente coligada, que suspende significação. Porque é como se a gente criasse nessa rede neural, que é a rede que faz a gente digerir energias, né? Rede neural digerencia energias, ou seja, as diferenciais de nós, né? Não, digerencia energia. Então é como na matemática a gente não utiliza esse símbolo aqui para fazer diferencial,
Esse não é o delta. Vamos pegar aqui o delta. Ó, aqui ó, o delta, né? Então o delta é o diferencial. Para elevar esse diferencial, o que que a gente faz? A gente faz mais contatos. E essa é a pinça, essa é o compasso, né? E aí a gente, quanto mais contato a gente faz, mais a gente diminui a necessidade do contato para elevar o nosso músculo à sensação. Entende? Então é uma decrescente escalar que sobre a sensibilidade, aqui a razão sensitiva nesse triângulo aqui, ó, nesse vetor, é muito maior do que essa, né? Por conta dessa escala aqui, ó. Todos esses colocam a atividade na igualdade. Todos esses aqui são iguais. Igual, 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 igual. O único empreendimento que tem é que menos matéria produz o mesmo efeito do que mais matéria. E aí a gente tem a escala para chegar nisso, né? Então, olha, você tem a matéria, muita matéria e menos matéria. Mas todas elas têm a igualdade, ó, na sua via de sensação. Todas elas são iguais. Só que para você chegar, para você fazer o sentimento, né? Ou seja, o diferencial no seu organismo consentindo essa matéria, eu vou pôr aqui, ó, X matéria. Para você conseguir a reação fisiológica, né, ou seja, a contração desse X produto aqui, ó, o que que você faz? Você faz vários contatos com ela, ó. E esses contatos apertam essa matéria. E todos os apertos pintam vários pontos aqui que são digeridos e transmitidos, né, sobre esse mais e esse menos. Então, quanto mais se aperta essa matéria, mais você consegue sobre um percurso menor ou sobre menos matéria apertar e elevar o seu elevar esse ponto, né, esse pulso ao comum, à atividade no seu organismo fisiológico. Isso é tão incrível que nós sobrevivemos e sobre esse estímulo aqui, ó. Esse estímulo ele faz essa rede neural sobre esses vários pontinhos. Cada matéria, cada X matéria é um pontinho. Cada letra a gente consegue desinformar um pontinho. Cada palavra a gente consegue levar a um pontinho. Porque o pontinho, ele é um núcleo da comunicação fisiológica. Então a rede neural de pontos, rede de pontos, são esses pontinhos que podem ser elevados a uma referência. E essa referência, ela encontra colinergia, né, para fazer o apego da matéria. O legal é que toda essa matéria, todos esses pontos que são núcleos de concentração orgânica na sinapse, na rede neural dessa matéria, que representam conjuntos desses
apertos aqui, desapertos, que fazem escala de pulsos em nós, para a gente gerenciar e até mesmo saber sobre o nosso organismo, que realmente constatar que a gente está pegando algo, que esse ele sofre a destriangularização, olha só. O triângulo, né? E esses destriângulos, eles são as faces de contato, né? O legal é que todo esse empreendimento de faces de contato, sobre os contatos, diz a joalheria de saber associar. Então, olha só, a gente eleva as nossas redes neurais a contrações de joias. Engraçado, legal, porque isso, sobre essa face contraída, vamos empreendendo maior eficiência de transmissão e assimilação de matéria, a ponto de controlar ela de forma nobre, ou seja, regindo o seu brilho sobre a modulação do nosso contato. E aí você tem a mágica, né? Você tem a mágica da superficialidade, ou seja, da matéria, ó, a mágica da superficialidade da matéria modulada pelo controlador. Cara, isso é incrível. Isso é o prazer que todos nós procuramos em tudo na vida que a gente associa, porque tudo tem essa lei, né? Essa versão de reações, e o organismo sempre quer reagir diversionando, né? Ó, diversionando essa fonte de rendar matérias. Tudo isso escreve ao homem, né? Significa ao homem o prazer de viver, a maestria de viver está nesse ponto de colisão. E aí isso é o maior valor que o homem tem e preserva na vida. Então, para esse começo de vídeo a respeito do triângulo, eu tinha para falar, era isso mesmo. Aí no próximo vídeo dessa série de vídeos a respeito do triângulo, a gente tenta entrar em outros assuntos relacionados, né? Então eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Um abraço para vocês. Fui.